Shalom, meus irmãos. Nós vamos fazer o comentário da Parashat Toledot. Dessa vez, esquecendo um pouquinho aquele formato de 30 minutos, pois eu tenho certeza que 30 minutos não serão suficientes, porque, além do comentário, nós vamos fazer a leitura da Torá juntos dessa vez, para não perdermos ricos detalhes que estão dentro dessa Parashá. Então, ela que começa lá em Gênesis capítulo 25, verso 19, dizendo: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e estava Isaque com 40 anos de idade, ao tomar Rívica de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. E orou Isaque ao Eterno em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéril, e atendeu o Eterno e concebeu Rívica, sua mulher, e lutaram os filhos no seu ventre, e ela disse: Se é assim, porque desejei isso eu? E foi consultar o Eterno. Logo no começo dessa paraxá, a gente tem alguns detalhes que trazem lições grandiosas. O primeiro ponto é que estava Isaque com 40 anos de idade ao tomar Rívica. Então, quando Isaque casou com Rívica, ele tinha 40 anos de idade. E a Torá vai falar que quando os meninos nasceram, Isaque, e aí você vai lá para o verso 26, na segunda parte fala assim: E estava Isaque com 60 anos de idade ao dar à luz Rívica a eles. Então a gente tem um contexto aqui muito interessante. Rívica era uma mulher estéril, porque durante 20 anos ela não teve filhos. E aqui você vai ver a importância do sacerdócio do lar, porque você imagina uma mulher que queria muito ter filhos, que era serva do Eterno, o quanto essa mulher orava, o quanto essa mulher pedia para o Eterno para que ele lhe desse filhos. Então, certamente, a gente está vendo aqui a importância do sacerdócio do lar, porque a Torá vai falar que e orou Isaque ao Eterno em frente à sua mulher. Então, Rívica provavelmente orou durante todos esses anos, pediu ao Eterno filhos durante todos esses anos, mas ela só concebeu quando o seu marido Isaque se posicionou na frente dela, provavelmente impôs as mãos sobre ela, tá? E orou por ela. E aí, quando ele toma a iniciativa de orar por sua mulher, o Eterno escuta e ela concebe os seus filhos Iacove e Esave. Então aqui a gente está vendo duas coisas importantes. A primeira é a importância do sacerdócio do lar, a importância do homem tomar o seu lugar, a sua posição no seio da família. Isso não tem nada a ver com machismo, isso não tem nada a ver com hierarquias humanas. Isso nos fala que existe um sacerdócio, tá? E um sacerdócio dentro de casa. Então, dentro da sua casa, você que é um homem shomer Torá, você precisa tomar a iniciativa, você precisa ser um sacerdote do Eterno dentro do teu lar, você precisa ter a responsabilidade de orar pela tua família, sabendo que é assim que o Eterno determinou. Muito provavelmente o Eterno também ouvia as orações de Rívica, de Rebeca, mas é importante que o sacerdote do lar, ele tome o seu lugar, a sua posição e a sua postura diante do Eterno, tá? E fazendo isso, como fez Isaque, aí o Eterno vai lá e abre a madre, aí o Eterno vai lá e abençoa. Então tem muita importância essa questão. A outra questão é que quando os filhos lutam no ventre de Rívica, a Torá fala, e foi consultar o Eterno. O que isso quer dizer para a gente? Isso está nos dizendo que você não pode viver de achismo. Você tem que deixar essa tendência de viver pelo achismo e buscar, sim, no Eterno as respostas.
buscar também nos líderes que são estabelecidos pelo Eterno, assim como o povo ia consultar Moshe para saber como eles deveriam proceder, como eles deveriam agir, assim como Paulo, como Rav Shaul, vai aprender aos pés de Gamaliel. Então, deixe a tendência do achismo, é isso que a Torá está dizendo, e busque respostas do Eterno para a sua vida. Busque essas respostas na Torá, busque essas respostas nos líderes que são líderes do Eterno, mas não fique na atmosfera do achismo. Lá na frente, a gente vai ver os nomes, né? Vai falar assim, depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar. Nasceu primeiro Esave, que tinha muito pelo, né? E que provavelmente era um ruivo, né? Porque a Torá fala o seguinte, saiu primeiro vermelho, todo ele como vestido de pelo. Então ele era peludo e provavelmente ruivo, né? Vermelho. E chamaram seu nome Esave. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esave. E chamou o seu nome Yaakov. Yaakov, por que Yaakov? Você sabe que Yaakov é o personagem bíblico mais injustiçado aí nos púlpitos, né? Pelas pregações e por pessoas que não entendem a Torá. Eles costumam dizer que Jacó significa usurpador, ladrão. A gente tem que se perguntar o seguinte: você acha que um pai do calibre de Isaac, ia depois de 20 anos para ter um filho, ia colocar o nome do filho de usurpador, de bandido, ladrãozinho, desonesto? É claro que não. Então a gente precisa compreender o nome, né, de Jacó, de Yaakov, porque ele é muito injustiçado nessa questão, né? Como enganador, usurpador, e aí por isso ele enganou o seu irmão. E a gente vai entender que toda essa retórica não faz nenhum sentido na Torá, né? Por que o nome dele é Yaakov? Porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. E a raiz desse nome, ela vem da palavra Yaakov, né? E aí você vai ter Yaakov, tá? E você vai ter também uma palavra muito parecida na pronúncia, que é Yaakav, que seria essa palavra usurpador. Mas o nome dele não é usurpador, né? A gente vai encontrar aqui um trocadilho, não com usurpador, mas com a palavra que significa suplantador. Suplantador é aquela pessoa que cumpre uma missão difícil, que está fazendo uma coisa que é muito difícil. Como ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão, ele estava lutando para ser o primogênito. É muito difícil conseguir ser um suplantador. Então o pai dele, com muito amor, né, quando vai dar o nome para o filho, escolhe Yaakov. Por quê? Porque tem dois significados dentro dessas palavras que são parecidas, né? Tem um significado de calcanhar, e aí você vai ter como literal que o nome de Yaakov significa aquele que segura pelo calcanhar, e fazendo um trocadilho com a palavra aquele que suplanta, ou seja, aquele que vence barreiras difíceis, aquele que passa adiante das dificuldades, aquele que rompe barreiras, não aquele que engana, aquele que rouba, aquele que usurpa. Não. Mas a palavra Yaakov significa isso. Então, por isso que vem essa confusão do nome de Jacó. Mas nós não podemos acreditar que um pai, servo do Eterno, teria colocado um nome maldito em seu filho. Não faz nenhum sentido esse tipo de declaração de afirmativa, tá bom? Mais à frente a gente vai ver o seguinte. A sua mão, daí o nome... Isso está no verso 26. No verso 34, e nós vamos ler, na verdade, o verso 30.
Não, a gente tem que ler a Torá toda. Essa paraxá é muito rica, não dá para perder. E estava Isaac, e chamou seu nome Jacó, e estava Isaac com 60 anos de idade ao dar à luz Rivca a eles. Então, voltando, quando Isaac se casou, ele tinha 40 anos. Quando Rivca deu à luz, ele tinha 60 anos. Então, sendo assim, 20 anos depois de casados, é que eles foram ter filhos. E aí a Torá vai dizer o seguinte: cresceram os moços, e foi Esaú, perito caçador, homem de campo, e Jacó, homem íntegro que habitava em tendas. Se a Torá está falando que Jacó era um homem íntegro, como que eu vou falar que ele não era íntegro? Como que eu vou chamar ele de enganador? A Torá está falando que ele era um homem íntegro. Então aqui é mais um ponto que nós temos nessa paraxá. E gostava Isaac de Esaú, porque comia de sua caça, e Rivca amava Jacó. Havia uma predileção dos pais, né? Esaú era o filho predileto de Isaac. E Jacó era o predileto de Rivca, de Rebeca. E cozinhou Jacó um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: enche minha boca, rogo-te, desta lentilha vermelha, que estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. E disse Jacó: vende-me. Aí Jacó fala para Esaú. Nisso a gente tem que prestar muita atenção. Vende-me como dia, claramente, a tua primogenitura a mim. E disse Esaú: eis que caminho para a morte, e para que quero a primogenitura? E disse Jacó: jura-me como dia. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e cozido de lentilhas, e comeu e bebeu. Levantou-se e foi-se, e desprezou Esaú a sua primogenitura. Meus irmãos, aqui houve uma transação comercial muito clara. Aqui Jacó fala para o irmão Esaú o seguinte: vende-me como dia, claramente. Nós estamos fazendo um negócio aqui muito certo, muito claro. Não estou brincando, estou fazendo uma coisa muito certa. Estou comprando a primogenitura de você. Claro como o dia, claramente. E claramente Esaú responde: caminho para a morte. Para que eu quero a primogenitura? E aí a Torá fala que ele desprezou a primogenitura. Então, a partir daquele momento que Esaú comeu, fechou o negócio, Esaú não era mais o primogênito. Jacó era o primogênito e ele tinha agora o direito pela primogenitura. A primogenitura era dele. Ele fez um negócio claro como o dia. E sendo assim, a gente tem que entender que houve negociação e houve liberdade de escolha. Esaú podia ter falado para o irmão dele: não, eu não vou vender a primogenitura, escolhe outra coisa. Te dou uma vaca, me dá aí o guisado, te dou um novilho. Mas não, ele despreza a primogenitura e ele aceita vender a primogenitura para o seu irmão, tá? Jacó. Então, o que a gente vê que foi estabelecido aqui é algo dentro da vontade, dentro do que é justo e dentro da liberdade de escolha. Então a gente tem aqui uma compra incontestável, tá bom? Lá na frente, agora no capítulo 26, a gente vai ver o seguinte. Capítulo 26, verso 5. Mas a gente vai ler tudo porque é muito rico. Olha só o que fala. E houve fome na terra, a partir do verso 1. Além da fome primeira que houve nos dias de Abraão. E foi Isaque a Gerar, a Abimelech, rei dos filisteus, e apareceu-lhe o Eterno e disse:
não desça ao Egito, mora na terra que te direi. Peregrina nesta terra e estarei contigo, e abençoar-te-ei, que a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão teu pai. E multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e serão abençoadas por tua semente todas as nações da terra. Então a gente vê aqui o seguinte, que naquele momento de fome, o Eterno dá uma direção para Isaac e fala para ele, né, não desça, fome nos dias de Abraão, perdão, e fala para ele, não desça, tá, para o Egito, peregrina nesta terra, né, e estarei contigo, e abençoar-te-ei. E aí o Eterno faz também a promessa, né, que jurei a Abraão teu pai, ele também faz a promessa para Isaac. Então aqui a gente vê que, como eu costumo dizer, né, filho de crente não é crente. Então se você é crente no Eterno, se você é um servo do Eterno, o teu filho, a tua filha também precisa fazer uma aliança com o Eterno. Não é porque você tem uma aliança que eles também têm. Então a gente vê o Eterno fazendo uma aliança com Isaac e falando para ele, vou confirmar o juramento que eu fiz ao teu pai. Eu vou te abençoar também conforme a promessa que eu fiz ao teu pai. Mas não desça para o Egito. Tá? E aqui a gente vai ver um trecho muito interessante da Torá, que é o verso 5, que fala assim, porque escutou Abraão minha voz e guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. A Torá já existia então na época do pai Abraão? Sim, ela já existia, porque Abraão andou com o Eterno, e o Eterno o dirigiu, o ensinou, o Eterno deu Torá para Abraão, e Abraão cumpriu a Torá, porque escutou Abraão a minha voz, e guardou a minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos, minhas leis. Então o Eterno falou oralmente para Abraão a Torá. Agora, esta Torá que nós temos aqui escrita, que foi dada no Monte Sinaí, foi depois falada para Moshe, mas ela já existia. E se a gente olhar aqui todas as paraxás que estamos no livro de Gênesis, estamos em Bereshit, nós vamos ver que todo mundo antes de Moshe estava cumprindo Torá, quer seja fazendo um sacrifício, quer seja dando quer seja dando a primazia, tá? Dando as primícias, quer seja cumprindo leis alimentares, entendendo que há animais puros ou impuros, a Torá já estava estabelecida. Mas é muito interessante porque aqui, nesta paraxá, nós estamos vendo que o Eterno deu Torá para o pai Abraão, tá bom? Então, porque ele guardou as leis do Eterno, então, por isso, o Eterno abençoou a vida dele e fez tamanho juramento para ele. Tá? Aqui a gente vai ver também um erro recorrente na família. Né? Esteve Isaac em Gerar e perguntaram os homens do lugar sobre sua mulher e disse, ela é minha irmã, pois temeu dizer é minha mulher. Talvez, pensava, me matem os homens do lugar por causa de Rívica, pois ela é formosa à vista. E foi que ali se prolongaram os dias para ele, e olhou Abimelech, o rei dos filisteus, tá? Rei dos filisteus, pela janela, e viu que Isaac brincava com Rívica, sua mulher, e chamou Abimelech a Isaac e disse, mas eis que ela é tua mulher, e como disseste, ela é minha irmã? E disse-lhe Isaac, porque eu pensei, talvez morrerei por causa dela, e disse Abimelech, que é isso que nos fizeste? Por pouco se deitava um do povo com tua mulher, e trarias culpa sobre nós. Então aqui a gente está vendo, meus amados, que a mesma conduta que Abraão teve, né, quando falou para outros reis que Sara era sua irmã, Isaac teve a mesma conduta. Então provavelmente havia naquelas sociedades
um senso deturpado do que era certo, né? E isso é muito revelador sobre a conduta da sociedade, porque imagina, eu sou casado, chego num povoado, num reino com a minha esposa, e aí um homem me mata, por quê? Porque ele quer a minha mulher. Então eles tinham um conceito de que não poderiam adulterar, eles não podiam pegar a mulher casada, eles não poderiam cometer adultério. Abimelech fala isso. Que é isso que nos fizeste? Por pouco se deitavam do povo com tua mulher, e trarias culpa sobre nós. Ou seja, traria juízo divino. Ou seja, o Eterno iria castigá-los por isso. Mas o conceito deturpado deles era de que se a mulher ficar viúva, então ela está livre para se casar, então por isso eu vou matar o marido dela. Por isso eu mando um moço ir lá e matar o marido, e a mulher fica viúva, eu pego a mulher para mim. Então era uma sociedade corrompida, contudo era uma sociedade que tinha o entendimento de que haveria juízo divino caso eles fizessem pecados que viessem a prostituir a terra. A terra não poderia ser prostituída. Aqui a gente está vendo que então existe um conceito de santidade do casamento, santidade do matrimônio, tá? Isso é muito claro para esses povos, mas havia o temor tanto em Abraão quanto em Isaac. É claro que a gente não vai dizer que eles estavam agindo bem, mas eles estavam agindo em prol da vida, colocando a vida em primeiro lugar. Ninguém pode falar que era certo a conduta deles, mas nós temos que entender que eles conheciam aquelas sociedades e que eles estavam fazendo aquilo que aquelas sociedades exigiam deles para que eles mantivessem a sua integridade física preservada. Tá? Então, nesse aspecto, a gente tem que entender quem era Abraão, um homem que guardava os mandamentos do Eterno, que seguiu os estatutos, seguiu as leis do Eterno, mas que estava no mundo e que por estar no mundo também precisava entender como ele devia ter jogo de cintura no mundo, assim como Isaac teve jogo de cintura no mundo. É certo? Não é certo, mas eles estavam ali fazendo algo para a sua sobrevivência. Tem que ser considerado também que era um momento de seca, era um momento de fome na terra, e eles estavam ali não porque queriam, eles estavam ali para sobreviver à fome que havia se abatido, recaído sobre o mundo naquela época. E aí essa paraxá vai continuar dizendo o seguinte: e encomendou Abimelech a todo o povo, dizendo: aquele que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele ano o cêntuplo, e o Eterno o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e foi crescendo mais e mais nos bens, até que se tornou muito grande. Então a gente está falando de um homem íntegro, nós estamos falando de um homem abençoado pelo Eterno, nós estamos falando de um homem que plantou na terra e colheu o cêntuplo, porque o Eterno estava com ele. E teve ele posse de rebanho e posse de gado e grande lavoura, e invejaram-no os filisteus. E todos os poços que cavaram os servos de seu pai nos dias de Abraão, seu pai, os fecharam os filisteus e encheram-nos de pó. Olha o que a inveja faz, né? Ele estava prosperando, estava crescendo, estava se tornando poderoso, homem de posse, de gado e grande lavoura. E aí vai o invejoso e tampa os poços para que ele não prospere. O mundo é assim, meus amados. Muitas pessoas ao nosso redor não querem ver o nosso sucesso, né? E elas passam a trabalhar para a nossa ruína. A inveja é uma coisa terrível. Ela leva a pessoa além da inércia, faz a pessoa agir mal, faz a pessoa trabalhar para o mal. E foi isso que aconteceu com os filisteus. E disse Abimelech a Isaque: afasta-te de nós, porque ficaste poderoso, muito mais que nós. A bênção do Eterno sobre a vida de Isaque era tão grande que Isaque ficou mais poderoso do que o rei daquela terra, dos filisteus.
Então, tamanha foi a fartura, tamanho foi o crescimento de Isaac, que Abimeleque falou, olha, se afasta, porque você ficou muito poderoso, mais poderoso do que eu. Você é mais poderoso do que eu que sou rei. Tá? E foi-se dali Isaac, acampou no vale de Gerar, e esteve ali. E voltou Isaac a cavar os poços de água, que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, e os haviam fechado os filisteus depois de morrer Abraão. E denominou-os com os mesmos nomes que os havia chamado seu pai. E cavaram os servos de Isaac no vale, e acharam aí poço de águas que emanavam. E brigaram os pastores de Gerar com os pastores de Isaac, dizendo, a nós pertencem as águas. E chamou o nome do poço Esek, porque disputaram com ele. E cavaram outro poço, e também brigaram por ele, e chamou seu nome Sitna. E saiu dali, cavou outro poço, e não brigaram por ele, e chamou seu nome Rehobote. E disse, porque agora fez-nos ampliar o Eterno, e frutificaremos na terra. E subiu dali a Beersheba. Olha só que interessante, meus irmãos. Isso também é um ponto muito interessante dessa paraxá. Enquanto tinha pastor brigando pelas águas de Gerar, tá? Os pastores, brigando com os pastores de Isaac, o que Isaac decide? Decide cavar outro poço. E aí ele cavou outro poço, tá? E aí brigaram de novo por causa desse outro poço que eles cavaram. Você cavou o poço, podia falar, eu cavei o poço. Eu não vou abrir mão do poço porque esse poço fui eu que cavei. Mas o que Isaac faz? Ele busca a Shalom. Em vez de ele brigar pelos poços que eram dele, e que alguém estava falando, esse poço não é seu, e tudo mais, o que ele faz? Ele vai lá e fala, vamos cavar outro poço, tá? E aí, por fim, no terceiro poço, né, eles não brigaram. Porque provavelmente eles viram que não ia adiantar. Que eles iam brigar, eles iam cavar outro poço. Ia brigar e cavar outro poço. Sabe que este é o contexto atual de Israel em muitos sentidos, né? Enquanto você tem ali povos que não têm legitimidade pela terra de Israel brigando por ela, Israel está sempre buscando a Shalom, está sempre tentando estabelecer a Shalom, está sempre cedendo o poço que é dele, né? Abrindo mão desse poço e fazendo outro. Tá? É justo? Não é justo, mas a gente está vendo aqui um contexto de mundo, o mundo é assim. E como este homem íntegro do Eterno, que cumpria a Torá, este homem que entendia a vontade do Eterno agia sobre isso. Ele ia lá e abria outro poço. E o que o Eterno fazia dele? Fazia dele grande, grande em poder, grande em posses, ao ponto de um rei ter medo dele. E ele, sendo muito poderoso, tendo muita potência, e por que não potência de guerra, ele não lutou por causa do poço. Ele não matou os pastores de Gerar. Ele abre outros poços e procura a Shalom. Da mesma forma, hoje, Israel tem um exército muito poderoso, uma nação muito rica e poderosa, mas ela busca a Shalom. Ela não vai lá e extermina os povos que lutam contra ela. Ela se defende e ela progride com a bênção do Eterno, porque ela tem essa postura de vida. Postura de vida é o que a Torá nos ensina. Há casos extremos, há casos e casos, onde a postura que vai manter a tua vida é você se livrar do seu adversário. Mas enquanto você pode estabelecer a Shalom, você deve estabelecer a Shalom. É possível cavar poços? Continue cavando poços. É possível você se mudar do lugar das terras de Abimeleque? Se mude das terras de Abimeleque, mas busque sempre a Shalom e, em primeiro lugar, a vida. E a vida não é só a sua vida, é a vida de todos. Você sabe que o exército de Israel, ele é o único exército do mundo que, se entrar numa guerra, numa batalha, e cair de um lado um soldado israelita ferido e o soldado inimigo ferido,
ele recolhe os dois soldados, o israelita e o soldado inimigo, e leva ambos para o mesmo hospital e cuida com o mesmo tratamento dos dois, porque estes são os valores da Torá, e nós precisamos ter em nós e no nosso coração, no nosso conceito, no nosso entendimento, os valores da Torá e não os valores perversos do mundo. Por isso que a bênção era abundante e repousava sobre a vida de Isaac, porque ele estava cumprindo Torá, buscando a Shalom com todos. Tá? A gente conhece lá uma passagem que fala, e é muito famosa, né? Que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação. E que isso é um requisito. Isso não é simplesmente uma coisa aleatória, isso é requisito. Requisito para se relacionar com o Eterno. Tá? E essa paraxá vai continuar dizendo o seguinte. Verso 24. E apareceu-lhe o Eterno naquela noite e disse: Eu sou o Elohim de Abraão, teu pai, não temas, que eu estou contigo, e eu te abençoarei e farei multiplicar a tua semente por causa de Abraão, meu servo. Olha que legal. Isaac teve todas as chances de fazer o mal. Ele tinha poder, ele tinha força, ele tinha riquezas, mas ele escolhe fazer o bem. Ele escolhe fazer o caminho da Shalom. E então, naquela noite, o Eterno aparece para ele e fala: Eu sou o Elohim do teu pai Abraão. Tá vendo? Como isso é requisito para relacionar-se com o Eterno. Se Isaac tivesse matado as pessoas por causa de um poço, que era dele, que ele tinha direito, que ele estava certo, mas se ele tivesse buscado um caminho que não fosse o caminho da Shalom, que não fosse o caminho do Eterno, o Eterno não ia aparecer para ele. O Eterno não ia ter uma aliança com ele. O Eterno ia pular ele, ia pular aquela geração. O Eterno ia fazer alguma coisa, mas o Eterno não se aliancia com o mal. E nós precisamos entender isso, tá? Mal é mal. Santidade é santidade, Shalom é Shalom. Não existe alianças do Eterno com aquilo que não é do Eterno, tá? Então aqui o Eterno vai lá e fala: e eu te abençoarei, e farei multiplicar tua semente, né? E edificou ali um altar e rezou em nome do Eterno e armou ali sua tenda. E cavaram ali os servos de Isaac um poço. E Abimelech, olha só, o rei dos filisteus, foi ter com ele, de Gerar, em companhia de seus amigos, e Pirrol, o general do seu exército, e disse a eles Isaac: Por que vindes ter comigo, já que vos desgostastes de mim, que me repelistes de vós? E disseram: Vimos que o Eterno estava contigo. E dissemos: Haja, rogo, juramento entre nós e ti, e faremos aliança contigo, que não nos farás mal, porque não te tocamos. E fizemos contigo somente o bem, e te enviamos em paz, tu és agora bendito do Eterno. Olha que negócio incrível. O rei daquela terra tinha medo de Isaac. O rei daquela terra foi fazer uma aliança com Isaac de paz. Eles poderiam de repente estar buscando ali uma ocasião de não ter paz, mas o rei queria paz, porque ele temia Isaac, né? Então ele vai lá e faz uma aliança e deu-lhes um banquete, e comeram e beberam, e madrugaram pela manhã, e jurou cada homem ao seu companheiro, e enviou-os Isaac, e separaram-se dele em paz. E foi naquele dia, e vieram os servos de Isaac, e falaram-lhe sobre o poço que cavaram, e disseram-lhe: Achamos água, e chamou Shibá. Portanto, o nome da cidade é Beersheba, até este dia. E era Esav de 40 anos de idade, e tomou por mulher Yehudi, filha de Beri, o Iteu, e a Basmate, filha de Elon, o Iteu, e foram elas rebeldes de espírito para Isaac e Rivca. Aqui nós temos um outro ponto, meus amados. Primeiro falar um pouquinho sobre Abimelech. Este homem, ele é o termômetro que nós temos da grandeza que o Eterno estava provendo na vida de Isaac, tá?
Então nós estamos falando de um grande patrimônio, nós estamos falando de um homem que foi chamado, tu és agora o bendito do Eterno, que tinha reconhecimento naquele lugar. Era um homem que ele era maior do que um rei. Tá? Então a riqueza que havia entre eles era uma riqueza que transbordava, tá? que rompeu em muito a riqueza dos povos daquelas terras. E a gente vai ver que Esaú toma então mulheres, tá? Quando ele tinha 40 anos de idade, ele vai lá e pega uma mulher, tá? E uma filha de Elon, o Iteu. Então ele vai lá no meio daqueles povos, tá? E se casa. Só que a Torá fala que elas foram rebeldes de espírito para Isaac e Rívica. O que significa isso? Né? Ser rebeldes de espírito. A gente está vendo aqui que Esaú, ele de alguma forma, ele está se afastando dos princípios da família. Então você tinha uma família que seguia a tradição de quem? Do avô Abraão, que saiu do meio da parentela, uma família que seguia os padrões de Isaac e de Rívica. Quando Isaac se casa com Rívica, nós vimos isso na paraxá passada, quando eles se encontram, a primeira coisa que Isaac faz é levar a Rívica na tenda de Sara, para que ela aprendesse os valores de Sara, para que ela aprendesse a ser como Sara. E Esaú se afasta desses valores, né? Ele se casa com essas mulheres, mas essas mulheres são rebeldes de espírito. Às vezes, meus amados, a gente tem esse jugo, né? E esse jugo que diferencia o que é trigo e o que é joio, você não vê ele pela aparência, tá? Você vai ver uma pessoa caminhar do teu lado, uma pessoa andar com você, mas dentro dela, ela está em rebeldia. Dentro dela, ela é rebelde de espírito. A pessoa te abraça, te beija, te ama, balança a cabeça, concorda com você, mas lá dentro, no coração dela, fala, eu não vou guardar a Torá. E eu posso te falar que é muito recorrente isso na minha vida. Há muitas pessoas que andam comigo e que ouvem semanalmente eu falar da importância de guardarem a Torá. E elas fazem um sinal de sim, de positivo, mas dentro do coração ela vai lá e faz comércio no Shabat. Dentro do coração ela fala, não preciso desse negócio aí de comer o que o Eterno disse que é comida. Eu não preciso seguir isso que o Renato está falando, porque, por que não? Porque a vida toda eu fiz diferente, então vou fazer assim. E aí quando a pessoa caminha com você, ela te ouve, fala sim, concorda, porque você está falando Bíblia, você está falando Torá, a pessoa fala ok, mas lá dentro do coração dela, ela não concorda com você. E isso estava acontecendo com quem? Com as mulheres de Esaú. Então, por mais que Esaú tivesse a mesma criação de Jacó, por mais que houvesse ali toda uma estrutura de família, por mais que Rebeca tenha sido uma mãe, conforme foi Sara, uma mãe admirada pelos seus filhos, tá? Apesar de tudo isso, você não via a mesma conduta, você não via o mesmo espírito na família de Esaú. Então, você tem pessoas da mesma família tendo condutas e ações muito, muito diferentes umas das outras. E isso também acontece em uma congregação, onde você tem pessoas que têm uma conduta, pessoas que têm um olhar, uma visão, pessoas que querem guardar a Torá, que querem servir o Eterno, e outras pessoas que estão ali se alimentando da mesma palavra, ouvindo a mesma coisa, o mesmo conhecimento, o mesmo aprendizado, mas que dentro do espírito delas, dentro do coração, elas não concordam com o Eterno, elas não concordam com a Torá, e elas são rebeldes de espírito. E é aí que entra a diferença, que a gente não consegue fazer, mas que ela existe, é latente, né, de quem é joio e de quem é trigo. Daqueles que servem verdadeiramente e daqueles que não servem. Todos estão ali, mas uns servem e outros não servem. Uns são joio e outros são trigo.
Bom, entrando no capítulo 27, diz o seguinte: E foi quando envelheceu Isaque, se lhe escureceram os olhos para ver, e chamou a Esaú, seu filho maior, e disse-lhe: Meu filho? E disse-lhe: Eis-me aqui. E disse: Eis que agora envelheci e não sei o dia da minha morte. E agora carrega, rogo, tuas armas, tua espada, teu arco, e sai ao campo, e caça para mim uma caça, e faz-me manjares como eu gosto, e traz-me e comerei, para que te bendiga minha alma antes que morra. Então aqui, o pai Isaque está falando para Esaú fazer caçar e fazer manjar para ele como ele gosta, para que ele abençoe o filho, para que ele lhe dê a herança da primogenitura. E Rebeca escutava ao falar Isaque e Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para caçar, caça e trazer. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que escutei teu pai falando com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça e faz-me manjares, e comerei e te abençoarei diante do Eterno, antes da minha morte. Olha só que interessante, meus irmãos. Aqui, a gente sabe que existe um contexto de predileção, tá? Onde o pai gosta mais de Esaú e a mãe gosta mais de Jacó. Mas nesse caso, a mãe, ela, apesar de ter uma predileção, ela tem o conhecimento de um contexto, talvez. O contexto de que quem é o primogênito agora não é Esaú. Esaú, como nós lemos, desprezou a primogenitura, tá? E vendeu claramente, claro como dia, ele trocou a primogenitura com Jacó. Então, sendo assim, nós temos que entender que a atitude de Esaú era uma atitude errada. Quando as pessoas falam, Jacó roubou a bênção de Esaú, não é verdade. A bênção não era de Esaú, porque Esaú desprezou, porque Esaú vendeu, porque Esaú não era mais o primogênito. Mas Esaú estava agindo sorrateiramente. Ele estava sendo desonesto. Por quê? Porque ele devia virar para o pai e falar assim: Pai, eu não sou mais o primogênito. Pai, quer me abençoar? Tudo bem. Mas esta bênção da primogenitura é do meu irmão. Eu desprezei a primogenitura. Essa bênção agora é dele. E ele não faz isso, então ele está sendo desonesto. Quem é o desonesto nessa história? É aquele que não tem um direito legítimo de ter a primogenitura, mas quer a primogenitura, sem ter direito, tá? Então o que acontece? Aí agora a gente vai entender. Aí Rebeca, fala para ele o seguinte: vai, rogo ao rebanho, toma para mim de lá 2 boas crias de cabras, e farei delas manjares para teu pai, como ele gosta. E trarás a teu pai, e comerá, para que te bendiga antes de sua morte. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu sou homem liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei a seus olhos como um burlador. E trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: sobre mim é tua maldição. Meu filho, somente escuta a minha voz e anda, toma para mim. E foi-se, tomou, e trouxe para sua mãe, e fez sua mãe manjares como agradava a seu pai. E tomou Rebeca as roupas de Esaú, seu filho maior, as limpas que ela tinha em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. E as peles dos cabritos fez vestir sobre suas mãos, e sobre a lisura de seu pescoço, e pôs os manjares e o pão que fez nas mãos de seu filho Jacó. Então a gente está vendo aqui o seguinte: há um contexto de família, e há um contexto de personalidade, há um contexto de conduta, aonde você tinha um filho que menosprezava as bênçãos do Eterno, aonde você tinha um filho que se casou com mulheres que eram rebeldes de espírito, aonde você tinha um filho que se afastava dos valores da Torá, se afastava do caminho, que seria um caminho de dignidade e justiça, e você tinha um outro filho que não, que a Torá fala que era um homem íntegro. 2 personalidades que a gente tem que entender. Esaú, ele era um homem robusto, ele era um homem de caçar, era um homem que matava, era um homem
de uma outra personalidade, né? Enquanto a gente vê que Jacó, ele era um homem mais intelectual, ele era um homem que habitava em tendas. Então, provavelmente, a gente está falando de pessoas totalmente diferentes, né? E um contexto onde a mãe, quando estava grávida, ouviu o Eterno falar: o maior servirá ao menor. Então aqui há também um contexto profético que Rebeca conhecia, porque ela que orou para o Eterno falou com ela, dizendo que aqui tem duas nações e a maior servirá à menor. Tá? Então, ou seja, ela sabia que a bênção do Eterno era sobre a vida de Jacó. E ela provavelmente estava enxergando isso nas características, no caráter de Esaú e de Jacó. Então, por isso ela fala, olha, vamos fazer o que é certo, né? O teu irmão está fazendo o que é errado, ele está roubando a primogenitura que é sua, que ele desprezou, ele não está agindo de maneira fiel, e agora até a gente explicar que não é assim, de repente já foi a tua oportunidade. Então, era um direito legítimo? Era um direito legítimo de Jacó. Foi a melhor maneira de fazer isso? Não foi a melhor maneira. Sem dúvida, a melhor maneira era que Jacó e Esaú tivessem sentado na frente do pai e falado, olha pai, a primogenitura já não é mais minha, é de Jacó. Vendi para ele, né? E Jacó falado, olha meu pai, tá aqui, ó, eu comprei a primogenitura, tá bom? Mas as coisas não acontecem de maneira perfeita. E a gente estava vendo que Esaú correu para fazer aquilo que era mal. Ele correu para roubar a primogenitura. Então quem estava roubando a primogenitura não era Jacó. A primogenitura era de Jacó. A primogenitura não era de Esaú. Tá? Então há que se entender isso. E aí o que acontece? Torá fala assim, e pôs os manjares e o pão que fez nas mãos de seu filho Jacó. Aí o que acontece? Torá vai dizer o seguinte, e veio a seu pai e disse, meu pai, e disse, eis-me, quem és tu, meu filho? E disse Jacó a seu pai, eu sou Esave, teu primogênito. Fiz como me falaste, vem, rogo, senta-te e come de minha caça, para que me bendiga a tua alma. E disse Isaque a seu filho, como achaste tão depressa, meu filho? E disse, é porque me fez encontrar o Eterno, teu Elohim, diante de mim. E disse Isaque a Jacó, aproxima-te, rogo, e te apalparei, meu filho, se tu és meu filho Esave ou não. Então aqui a gente está vendo que Isaque não tinha certeza se era Esave. Não tinha certeza. E o que ele faz? Pede para apalpar. E chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, e apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, mas as mãos de Esaú. E não o conheceu porque eram suas mãos como as mãos de Esaú, seu irmão, peludas, e o abençoou. De repente, quando Jacó chegou perto do pai, né, ele falou assim, essa voz está estranha, essa voz é a voz de Jacó. De repente ele estava ali, de repente o Espírito tocou nele e falou assim, fica tranquilo. Aí ele passa a mão no braço peludo e fala, o braço, os pelos são os pelos de Esaú. E agora nessa dúvida? De repente ele fala, tá bom, né? Por quê? Porque havia um propósito do Eterno. Nisso a gente não pode esquecer disso. Mas ele não tinha certeza e ele fala de novo. E disse, tu és meu filho Esaú? E aí ele responde e disse, eu sou. E você vai falar assim, Renato, mas é mentira. É mentira. Mas ali é como se fosse a seguinte pergunta. Você é o meu primogênito? Eu sou.
Esaú é o primogênito. Você é o meu primogênito? Sou. Eu sou o primogênito. É a melhor forma de fazer isso? Sem dúvida, não é a melhor forma, né? Não temos dúvida de que havia uma forma melhor de fazer isso. Mas aqui era um contexto que a gente não pode enxergar, a gente não consegue, só estando ali para saber o que seria, né? Por que duas pessoas íntegras e inteligentes, Rebeca, né, e Jacó, tomam a mesma iniciativa? Porque havia muito mais do que a gente está lendo aqui na Torá, né? Então ele era um contexto onde provavelmente Esaú ia negar, ia mentir, ia falar, não, eu não vendi coisa nenhuma, e enfim, ele não ia aceitar, né? Tanto que lá na frente, na Paraxá, a gente vai ver que ele não aceita. E então ele fala o seguinte, e disse, faz-me chegar e comerei da caça de meu filho, para que te bendiga a minha alma. E fez-lhe chegar e comeu, e trouxe-lhe vinho e bebeu, e disse-lhe Isaque seu pai, chega-te, rogo, e beija-me, meu filho. E chegou-se e o beijou, e sentiu o cheiro de suas roupas, e o abençoou, e falou, veja, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que abençoou o Eterno. E que o Eterno te dê do orvalho dos céus, e do melhor da terra, e abundância de trigo e mosto, e sirvam-te povos, e curvem-se ante ti nações, sê senhor de teus irmãos, e te reverenciem os filhos de tua mãe. Os que te maldisserem sejam malditos, os que te bendisserem sejam benditos. E foi quando terminou Isaque de abençoar a Jacove, e foi assim que saiu Jacove diante de Isaque, seu pai, e Esaú, seu irmão, veio de sua caça. E fez ele também manjares, e trouxe a seu pai, e disse a seu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me bendiga a tua alma. E disse-lhe Isaque, teu pai, quem és tu? E disse, eu sou teu filho, teu primogênito. Então, lembra quando a gente comentou, quando Isaque pergunta, quem és tu? Tu és Esaú? Tu és o meu primogênito? Ele fala, eu sou teu filho, eu sou o primogênito. Porque ele era de fato, né, e por direito o primogênito. Mas é lógico, ele não era Esaú, né? É lógico, não é a melhor forma de resolver as coisas, mas nem tudo é perfeito, né, meus amados? E disse, eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. E estremeceu Isaque, um estremecimento muito grande, e disse, quem é e de onde está aquele que caçou uma caça e trouxe para mim? E comi de tudo antes que viesse e o abençoei. Também bendito será. Quando escutou Esaú as palavras de seu pai, soltou uma exclamação muito grande e amarga e disse a seu pai, abençoa também a mim, meu pai. E disse, veio teu irmão com esperteza e tomou a tua bênção. Mas ele não sabia que Jacove não tomou a bênção de Esaú. Ele achava que Jacove tomou a bênção, mas ele não sabia que a bênção era de Jacó. Então, quando a gente pega esse trecho aqui e fala assim, Jacó tomou a bênção, tomou a tua bênção, não é assim. Jacó não tomou a bênção, Jacó comprou claro como o dia. Esaú vendeu porque desprezou, ele teve liberdade de escolha, ele aceitou vender, tá? Então Jacó não tomou a bênção de ninguém, a bênção era dele. Quem estava tentando tomar a bênção? Esaú estava tentando tomar a bênção que ele desprezou. Mas Isaque não sabia disso, Isaque não conhecia esse contexto. Então Isaque pensou assim, tá? E disse, por isso é que chamou o seu nome Jacó, pois enganou-me 2 vezes. Lembra da palavra parecida, né? Iacave? Lembra que enganador, usurpador é parecido, então aqui também não é que o nome dele era usurpador, mas é que ele estava fazendo um trocadilho com o nome do irmão, falando, ele é Iacave, calcanhar, que é parecido com Acabe, tá vendo? Ele é enganador, tá vendo? O seu nome é Iacave, né? Por isso me enganou 2 vezes. Fazendo menção a um trocadilho, mas não significa que o nome dele era bandido, ladrão, que era enganador, usurpador. E aí, mais uma confusão
que por isso a gente vai entender que ele é provavelmente o mais injustiçado de toda a narrativa bíblica. Por quê? Ele é tido como enganador, como usurpador, como quem roubou o irmão, como quem enganou o pai, como quem tomou a bênção, mas na verdade não. Ele era um suplantador, aquele que tinha difícil missão, né? Sem aprovação de ninguém, mas aquele que estava ali para vencer as barreiras. Você tem que lembrar que Jacob segurou o anjo, lutou com o anjo. Você já se imaginou você lutando com o anjo? A surra que você ia tomar? Ele tomou, ele foi atingido na coxa com a lâmina, né? Foi ferido, foi gravemente ferido e não soltou. Então ele era um homem íntegro conforme a Torá e que era munido de força, era munido ele era um homem íntegro, como diz a Torá, munido de força, de perspectiva dada pelo Eterno, né? De persistência, de valentia para enfrentar as situações, as provações e as barreiras difíceis que ele tinha que transpor. E uma das barreiras, infelizmente, estava no seio da família, que era o seu próprio irmão, que jogava sujo, que não cumpria a palavra, né? Então ele fala que Jacó enganou ele 2 vezes, e ele fala assim: pois enganou-me 2 vezes, a minha primogenitura tomou, e eis que agora tomou minha bênção. Amados, aqui há uma lição muito valiosa. Não é porque alguém está falando que a pessoa é desonesta que ela é desonesta. Não é porque alguém está falando alguma coisa que aquela coisa é verdade. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Esaú está falando que ele enganou, que Jacó enganou ele 2 vezes, mas é mentira. Jacó não enganou, Jacó comprou. Jacó não enganou, ele falou: vamos fazer um negócio aqui claro como o dia. Vende? Você vende? Ah, eu vendo, para que eu quero? E menosprezou. Agora, vem as vozes do mundo falando várias coisas, e você tem que ter cuidado. Antes de você acreditar no que essas vozes do mundo estão falando, mesmo que você esteja lendo aqui na Torá: enganou-me 2 vezes, a minha primogenitura tomou, eis que agora tomou minha bênção. Essa não é a opinião da Torá, essa é a opinião de Esaú, um homem desonesto que vendeu a primogenitura e não assume os seus atos, que menosprezou a bênção do Eterno e agora não quer assumir os seus atos. Então cuidado, porque você pode estar ouvindo a voz de uma pessoa desonesta. Então essa é uma grande lição dessa paraxá. E disse: certamente separaste para mim uma bênção, meu pai. Para mim uma bênção. E respondeu Isaque. E disse para Esaú: eis que pus por senhor sobre ti a todos seus irmãos, dei a ele por servos. E de trigo e mosto o provi, e a ti então, que farei, meu filho? E disse Esaú a seu pai: porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa também a mim, meu pai. E levantou sua voz Esaú e chorou. E respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que no melhor dos lugares da terra será a tua habitação, e onde o orvalho cai do alto. Essa passagem vocês conhecem, que nós estudamos ela, que é o Gênesis 27, 39, onde na maioria das Bíblias vai estar uma maldição no lugar de uma bênção. Aqui, Esaú pede para o pai abençoar e o pai abençoa, fala: eis que no melhor dos lugares da terra será a tua habitação, e onde o orvalho cai do alto. Ele abençoa o filho, mas aí na tua Bíblia, João Ferreira de Almeida, provavelmente você vai ler que ele não abençoou, que ele amaldiçoou, e você vai ver um contexto antagônico a este contexto, tá? Então aproveita e confere aí como está dizendo a tua Bíblia. E por tua espada viverás, e a teu irmão servirás, e será que quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo de sobre teu pescoço. E guardou Esaú rancor de Jacob pela bênção com que bendisse seu pai, e disse Esaú em seu coração: chegarão os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rívca as palavras de Esaú, seu filho maior, e mandou chamar Jacob, seu filho menor, e disse-lhe:
Eis que Esaú, teu irmão, se consola pensando matar-te. Então, Esaú guardou rancor do irmão e falou o seguinte: quando meu pai morrer, quando eles estiverem ali de luto, eu vou lá e vou matar meu irmão. Pronto. E Rebeca, sabendo disso, né, avisa para o filho e fala assim: agora, meu filho, ouve minha voz, levanta-te e foge à casa de Labão, meu irmão, a Harã. E ficarás com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, até que passe de ti a ira de teu irmão, e esquecerá o que lhe fizeste. E enviarei e te tomarei dali, porque serei eu desfilhada também de ambos em um dia? E disse Rivca a Isaque: enfado-me de minha vida, por causa das filhas de Het. Se tomar Iacove das filhas de Het, como essas filhas desta terra, para que quero vida? Então aqui a gente vê que há um problema no seio da família, que Rebeca não aguenta as mulheres de Esaú. Aí a gente tem que pensar o que é um jugo desigual, o que é você buscar uma pessoa fora dos teus preceitos, dos teus conceitos, fora do teu padrão de vida, você que é servo de Yeshua, você que anda no caminho da Torá, o que é você que é solteiro, que é jovem, que está procurando aí um namorado, um parceiro, um noivo, tá? O que significa isso na tua vida? O enfado que você vai arrumar, né? Enfado-me de minha vida. Você vai destruir a tua vida se você fizer isso. E chamou Isaque a Iacove e o abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, anda a Padã-Arã, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma para ti de lá mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Eterno, cheio de bênçãos, te abençoe, te faça frutificar, e te multiplique, e sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo. Olha que lindo, ele herda a bênção de Abraão. Então a bênção do Eterno para Abraão, que é a bênção do Eterno para Isaque, e agora a bênção do Eterno para Iacove. Para herdar a terra de tuas peregrinações que o Eterno deu a Abraão. E enviou Isaque a Iacove, foi-se a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rivca, mãe de Jacó e Esaú, e viu Esaú que Isaque havia abençoado a Iacove e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá mulher, e em sua bênção ordenara-lhe, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Aí Esaú para e vê o que os pais estão fazendo. Abençoa o irmão dele e diz para ele: não tomes mulher das filhas de Canaã. E faz aquela bênção linda, né? As bênçãos de Abraão sobre a tua vida. E aí a gente vê que Esaú se posiciona sobre isso. Ele toma um posicionamento. E escutou, e viu Esaú que eram más as filhas de Canaã aos olhos de Isaque, seu pai. Ele percebe, aí cai a ficha dele. Aí naquela altura da vida, quando ele já perdeu a bênção, quando ele já perdeu a primogenitura, quando ele botou tudo a perder, aí ele percebe que o distanciamento da Torá causa maldições. Ele percebe que se desligar de Isaque e Rebeca era um grande erro. Então, o que ele faz? E foi Esaú a Ismael, e tomou a Mahalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiot, por mulher, além das suas mulheres. Então aqui, meus amados, a gente vê um retorno de Esaú. Então ele toma duas mulheres que são filhas de Ismael, seu tio. Assim como seu irmão foi tomar filhas do seu tio, irmão de Rivca. O que demonstra que aquelas mulheres de Canaã, elas eram más, né? Elas eram mulheres duras de coração, pessoas que se afastam da luz. Talvez como ao exemplo de Faraó, com um coração endurecido, um coração rebelde,
que tem tendências para o mal, tem tendências para se afastar da Torá, né? E aí é onde você vê que há povos que são sanguinários, que têm pensamentos sanguinários, né? Que são pessoas abomináveis ao Eterno. E aí a gente, para fechar essa paraxá de hoje, nós vamos ler Salmo 5, verso 6. E lá diz assim, a partir do verso 4, na verdade. Porque tu não és um Elohim que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então, o Eterno não tem parte com homens sanguinários, tá? E que praticam a maldade. Esave estava se distanciando, tá? Da liderança, dos preceitos da família, mas aparentemente ele percebeu o grande erro que ele estava cometendo, tá bom? E depois, lá na frente, a gente vê que o Eterno também o abençoa, mas a Torá está revelando aqui uma mudança de postura, uma mudança de caminho, e aí ele provavelmente passa a ouvir os pais, e provavelmente passa a mudar a conduta, mudar o destino e a condução da sua família. Então, meus amados, essa paraxá termina apontando para o conceito de rebelião, de não se rebelar, de não ser rebelde de espírito. Em Números 16, nós sabemos que Coré foi rebelde e se rebelou contra Moshe, e que, na verdade, se rebelou contra as diretrizes do Eterno, e por isso ele trouxe uma grande ruína para a sua vida. Esave, muito provavelmente, tomou aí um caminho diferente, graças ao Eterno, tomou consciência, e é o que nós precisamos fazer a cada dia, se conscientizar, né? Não caia ali naquela arapuca do Salmo 5, né? Que você deixa de entender que o Eterno não tem prazer na iniquidade. Iniquidade sempre será iniquidade. Fraude sempre será fraude. Maldade sempre será maldade. Loucura sempre será loucura. E o Eterno sempre aborrecerá os homens sanguinários. Não seja você um homem sanguinário. Que o Eterno te abençoe, te dê muita shalom e entendimento, principalmente desses conceitos da importância de você ser um homem que cumpre, que sabe ser um sacerdote do seu lar, e que você seja também um jovem, uma jovem que compreende a importância de não cair nas armadilhas do jugo desigual. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom!